7. E nós vamos ler aqui o versículo 36, 37 e 38. Lucas 7, versículo 36, 37 e 38. Eu vou esperar os irmãos abrir as Bíblias. Aleluia. Em nome de Jesus, na semana que vem, isso já vai estar resolvido. Em nome de Jesus. Fiquem em espírito e adoração. Aleluia. Aleluia. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Amém. E a palavra de Deus nos diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça e o beijava-lhe os pés, e ungiu-lhes com os unguentos. Amém. Glória a Deus. Quando eu me preparo por essa palavra, amados, eu peço que você fique atento aqui agora no pastor, que nada se distraia, amém? Se você tem celular, desligue o celular, por favor. Não deixe que nada tire a sua atenção aqui nessa manhã com Deus. Se você precisar beber água, tem aqui a nossa trabalhadora, a nossa obreira Mirim, né? Que vai te servir. Somente olha para ela, levanta as mãos que ela vai te servir, amém? E eu vou pedir, se você precisar ir ao banheiro, vai agora. Mas não vai no banheiro no momento da palavra, porque você pode perder uma chave. Você pode perder uma palavra, que essa palavra poderia mudar a sua vida nessa semana, amém? Aleluia, porque a palavra de Deus não volta sem forma vazia. E a palavra de Deus nos ensina, quando eu leio essa mensagem, de dois cenários. De duas pessoas que foi em busca do Mestre, foi atrás do Mestre. Mas eu começo a falar sobre a primeira pessoa, que é Simão, o fariseu. Todos nós sabemos, né, os estudiosos da palavra, sabem que os fariseus eram homens que conheciam muito bem a Torá. Não para não, Pedro. Homens que conheciam muito bem as Escrituras. Me ajude a ministrar aí. Amém. E esse homem, um certo dia, chamou Jesus para que ele fosse na sua casa. Esses homens tinham uma grande repercussão naquela cidade. Eram homens muito bem vistos, homens que conheciam a palavra do Senhor, homens reverenciados por muitas pessoas. E ele chamou Jesus para comer na sua casa. E logo Jesus aceitou, né? Aceitou o convite. Mas muito me chama a atenção nessa mensagem, porque naquela época disso, um homem, quando chamava as pessoas para ir para a sua casa, num lugar de intimidade, porque nossa casa é o lugar da nossa intimidade. Na nossa casa nós temos as nossas coisas, né? Coisas que nós adquirimos com muito esforço, coisas que nós temos muito carinho. Então nós não chamamos qualquer pessoa para entrar dentro da nossa casa. E esse fariseu, esse Simão fariseu chamou Jesus para ir para a sua casa. Então logo eu vejo e falo, nossa, que atitude bonita, né? Esse homem chamar Jesus para ir na casa comer junto com ele e com outras pessoas mais que ele tinha convidado que estavam lá. Né? Quando nós vamos estudar o contexto da palavra, nós vemos que tinha outras autoridades lá, outros fariseus, outras pessoas também lá. Não era só Jesus que tinha sido convidado para estar naquele lugar. Mas naquela época tinha uma tradição muito grande. Tradição a qual os judeus, quando chamavam uma pessoa para comer na sua casa, o anfitrião. Quem sabe aqui quem é o anfitrião? Né? Nós temos células. Rodrigo e a Tati,
né? Então, nas células tem casais, tem pessoas, né? Que é o dono do lar, é o dono daquela casa, né? E ali é aberto, né? Um grupo de pessoas para ir lá compartilhar da palavra do Senhor, né? Um grupo de pessoas para ir lá se alimentar da palavra do Senhor. E quem é o anfitrião daquela casa precisa abrir as portas daquela casa para essas pessoas entrar. Nós temos alguns anfitriões aqui, né? Como a Tati, o Rodrigo, a Elisângela, o Adilson, a Janaína, enfim, o Enzo, né? O Pedro, a Sheila, né? Tem vários anfitriões aqui também. E naquela época não era diferente, só que no judaísmo tinha uma tradição a qual precisava ser cumprida, porque a lei ensinava isso, né? Os homens naquela época, o Senhor deixou uma palavra, se não me engano era em Lucas, o Senhor deixou uma palavra: todo peregrino, todo viajante, né? Que você recebia, pessoas de fora, né? O Senhor falava para que você viesse acolher na casa e acolher com honras. E um bom fariseu, né? Você que é conhecedor da palavra, mestre na palavra, um bom fariseu precisava seguir a Torá, nada mais é que a palavra de Deus. E Jesus foi até aquela casa de Simão, o fariseu. Só que lá, naquela época, o fariseu ele precisava recepcionar o Senhor como ele recepcionou a todos. Como que era a recepção deles naquela época? A recepção era quando chegava um homem, porque naquela época não tinha asfalto, né, pastor Domingos? Naquela época era tudo barro, né? Imagine só, né, o Senhor de sandálias, né, andando naquele barro, evangelizando para lá e para cá, na sua caminhada. Então imagine os pés do Senhor, os pés daqueles homens que andavam naqueles lugares, porque as estradas eram todas de barro, estava tudo empoeirado, estava tudo sujo. Então, para mim servir uma pessoa com honra, né, os judeus, os fariseus tinham costume. E quando aquela pessoa chegava ali à porta da minha casa, ele já deixava uma bacia, assim imagino eu, uma bacia grande, e ali sentava ali a pessoa, né, e era para ter feito isso com Jesus. Ali o anfitrião daquele lar, né, o dono daquela casa, tirava as sandálias do pé daquela pessoa e colocava ali na bacia e lavava os pés. Olha que honra que eles recepcionavam as pessoas que adentravam no seu lar, as pessoas a qual ele convidava para estar ali no seu lar, para sentar à mesa. Mas eles não faziam só isso. É interessante que a tradição, né, para seguir a lei, não era só isso. Ele também, depois de lavar os pés do seu convidado, ele também deixava no rosto, como um sinal de respeito, um sinal de amor para com a pessoa. E ainda mais, ele ungia a pessoa com óleo, a sua cabeça. Depois de ter feito isso, de ter tratado essa pessoa com tantas honras, ele convidava a entrar no seu lar para sentar à mesa para comer. E nós temos aprendido muito que sentar à mesa não é qualquer um que nós chamamos para sentar à nossa mesa. Sentar à mesa, na mesa, é lugar de muitas coisas, é lugar de cura, é lugar de compartilhamento, é lugar de muitas coisas na mesa. E aquele fariseu chamado Simão chamou Jesus para estar lá. Só que interessante, quando eu olho para a palavra, ele não fez isso com o mestre. Simplesmente ele chamou Jesus e não tratou o Senhor com honras, como ele deveria tratar. Talvez ele estava apegado, né? Porque ele conhecia muito a lei. E a lei falava o seguinte: que todo peregrino, todo viajante, todas as pessoas de fora, né, que não eram judeus, que era para recepcionar desse jeito. Mas Jesus era judeu, Jesus era dali. Então ele, como bom conhecedor da lei, ele falou:
essa culpa não vai vir sobre mim, porque Jesus é daqui. Então eu não preciso recepcionar Ele dessa maneira. E quando eu olho para isso, eu olho para uma pessoa que fez sim um convite para o Mestre. Mas o convite que ele fez para o Mestre, ele tinha segundas intenções. Por que segundas intenções, pastor Willis? Ele queria sondar mais o Senhor. Ele queria conhecer mais o Senhor. Porque os fariseus eram homens que perseguiam o ministério de Jesus. Cá para nós, Jesus fazia tudo ao contrário. Evangelista Kelvin, Jesus entrava nas casas, né, de pecadores. Aleluia. Os fariseus não faziam isso. Jesus, Éder, sentava junto com as prostitutas e conversava. Ah não, os fariseus jamais fariam isso, porque ele pré-julgava as pessoas. Se aquela mulher é impura, ela não é digna de eu sentar ao lado dela e conversar com ela. Jesus tinha a fama de entrar nos lares e ser comer bastante, de ser um bom beberrão. Jesus gostava de ter comunhão para os outros, e os fariseus olhavam para Jesus e apontavam a ele por todas essas coisas a qual Jesus fazia. Jesus fazia milagre aos sábados, e a tradição, tudo aquilo que foi aprendido, não poderia fazer milagres ao sábado. Não poderia, porque o sábado era um lugar para descansar, era um dia para descansar. Jesus fazia tudo ao contrário daquilo que aqueles homens estavam presos na lei, estavam presos na Torá, porque, amados, aqueles homens eram religiosos. E todo homem religioso, ele não consegue andar de acordo com o Espírito. Porque o homem religioso, ele crê no seu conhecimento. O homem religioso, muitas vezes, ele fala demais. Ele acusa, ele julga. Mas Jesus não. E Jesus nessa manhã nos chama para que nós venhamos andar em Espírito. O homem em Espírito, ele não acusa as pessoas, mas ele abraça as pessoas e emana todo o amor que Cristo nos ensina para com as pessoas. O homem que é guiado no Espírito Santo de Deus, ele manifesta os frutos do Espírito. Mas imagine só Jesus, ele entrou dentro daquele lar, ele entrou dentro daquela casa, e Jesus senta ali para comer. Imagine só, tinha vários homens ali, e aqueles homens começaram a olhar para Jesus, olhando para ele, e Jesus não falou nada. Jesus não foi honrado como deveria ser honrado pelo anfitrião daquele lar. Não. E ele não falou nada. Mas a Bíblia diz algo num outro cenário, porque o primeiro cenário foi o fariseu Simão, que ele buscou Jesus, ele foi atrás de Jesus, né, para um propósito. Mas eu vejo um outro cenário de uma mulher pecadora, uma mulher que a Bíblia diz impura, uma mulher que talvez estava no fundo do poço, e muitas das vezes, para que nós viemos a chegar na presença de Deus, é só no fundo do poço. Muitas das vezes, quando nós estamos no fundo do poço, aí nós conseguimos se achegar ao Senhor. E essa mulher, ela não tinha mais expectativa nenhuma. Ali eu creio que o Espírito Santo de Deus já estava ministrando o coração dela. E a Bíblia diz que ela ouviu falar que o Mestre estava naquela casa do fariseu Simão. Agora imagine só, naquela época, queridos, para que você fosse adentrar numa casa, principalmente uma mulher, sem ser convidada, não poderia. Você precisava ser convidada, ainda mais uma mulher, porque naquela época eles rotulavam muitas mulheres, ridicularizavam muitas mulheres, tinha um fardo muito grande na vida das mulheres. Então imagine só, aquela mulher se encheu de ousadia, porque ela sabia que a libertação, a mudança de vida, a vitória dela só poderia estar mediante aos pés de Jesus.
dizer nessa manhã, querido, não há outra maneira. Se nós não se achegarmos aos pés dele, aos pés de Jesus nós adquirimos milagres, aos pés de Jesus nós adquirimos cura, aos pés de Jesus Ele nos direciona, porque nós alicerçamos a fé que nós vemos em Cristo Jesus e nós entregamos. Quando eu estou nos pés de Jesus, eu estou prostrado, e eu preciso me prostrar a Ele. E aquela mulher, imagine só, não dá mais para viver essa vida qual eu vivo, uma vida cheia de amargura, uma vida de tristeza. Imagino eu uma mulher que andando para todos os lados, as pessoas olhavam e julgavam ela, porque é isso que a sociedade faz, é isso que as pessoas fazem, é isso que os fariseus faziam, conhecedores adoráveis faziam. Muitas vezes as pessoas olham para nós, olham para um bêbado que está lá fora, mas ele não estende a mão para aquele bêbado para ajudá-lo, não. Ele olha para aquele bêbado e fala: ali não tem mais futuro, ali ele está entregue, ali não tem mais jeito. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão drogadas lá fora, pessoas que estão destruídas, e nós julgamos essas pessoas. Deus faz isso, fazia isso. Imagina aquela mulher sendo julgada pela população, porque a Bíblia diz, não fala o nome dessa mulher, mas fala que ela era uma mulher pecadora. E esta mulher, ela se encheu de coragem, porque eu creio neles que ela estava no fundo do poço. Eu me lembro uma vez quando eu estava no fundo do poço, quando o Senhor começou a falar comigo, e eu sabia que eu precisava voltar para o Senhor, e não tinha força. Mas, querido, não é sobre força, é sobre um posicionamento. E nessa manhã se posicione em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor Ele tem algo novo para mim, para você. Ele quer trazer alegria, a alegria que vem do Senhor para a sua vida. Ele quer te tirar dessa vida de escuridão e quer te trazer para a luz. Essa mulher, ela se encheu de coragem e entrou naquela casa. Imagine só ela entrando naquela casa e as pessoas olhando para ela: o que essa mulher está fazendo aqui? Pecadora no nosso meio. Nós somos santos, nós servimos ao Senhor. Essa mulher é digna de estar ao nosso lado. Religiosos, quero te dizer que o religioso ele olha para a aparência, mas a pessoa espiritual não. O Senhor nos ensina a olhar para o coração. O Senhor nos ensina, o Senhor ele olha para a intenção do nosso coração, e a intenção do nosso coração ser boa como daquela mulher. O fariseu julgou aquela mulher pelo jeito que ela estava ali, pela vida como ela levava, mas o Senhor ele olha para a intenção do nosso coração, e Ele nos dá a oportunidade, e Ele quer dar a oportunidade para mim e para você aqui nessa manhã. E a Bíblia diz que ela foi mediante o mestre por detrás dele. Logo então ela sabia que ela precisava se prostrar, porque ela não aguentava mais a vida como ela levava. Muitas das vezes nós queremos que Deus venha até nós primeiro. Primeiro nós falamos assim: eu vou resolver minha vida, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de adulterar, eu vou parar de mentir. Quando eu conseguir fazer isso, Pedro, ali eu vou para a casa do Senhor. Quando eu conseguir fazer essas coisas, aí eu vou, porque eu preciso ir para a casa do Senhor limpo. Não, querido. O Senhor fala para mim, para você: vem como estás. Vem como estás. Porque o Senhor ama o pecador, querido. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele está chamando as nossas vidas.
transformar. O Senhor quer que nós vivemos o sobrenatural com Ele. Não tente se arrumar primeiro para estar na casa do Senhor, querido. É gradativamente. É gradativamente. Vem como estás. E aquela mulher fez isso, Aquela mulher, ela foi até Jesus. Ela procurou o mestre como ela estava. Pecadora. E ela invadiu aquele lugar, se encheu de coragem. Eu fico olhando para aquela mulher e falei, que mulher ousada. E muitas das vezes falta ousadia em mim e você. O Senhor nos chama para fazer algo na presença dEle. O Senhor nos chama para orar. O Senhor nos chama para se lançar. E nós não fazemos. Mas aquela mulher foi ousada. E a Bíblia diz que quando ela chegou na presença do Mestre, ela se prostrou. Ela se entregou, ela se rendeu. E ali, querido, a Bíblia não fala que foi uma oração, mas eu confesso que foi uma das maiores orações que aquela mulher pode ter feito. Porque a Bíblia diz que as lágrimas, uma a uma, caíam no pé do Mestre. Imagine só o Senhor sentindo aquelas lágrimas quentinhas caindo no seu pé. Uma a uma caía no pé do Mestre, porque aquela mulher não falava uma palavra, mas ela estava fazendo uma oração mais profunda que ela poderia fazer. Imagino eu, a palavra de Deus não nos fala isso, mas ali ela estava falando, Senhor, eis-me aqui, eu sou uma mulher pecadora, Pai. Pai, talvez não tenha mais jeito para mim, mas eu estou no seu pé, Senhor, porque eu creio em Ti, eu creio que há uma esperança para mim, Senhor. Eu lhe peço perdão, Pai, por todos os meus atos, por tudo que eu fiz até agora, mas eu preciso de uma nova vida contigo. Eu preciso se lançar, eu preciso ter cura, eu preciso me libertar, Pai, de tudo aquilo que até agora eu fiz. E através daquelas lágrimas que ela estava ali, a Bíblia diz, lavando aos pés do Senhor. Imagina eu tantas lágrimas que caíram. E ali olhando, imagina eu, os fariseus tudo confuso, olhando para os lados, e aquela mulher ali prostrada aos pés de Jesus. E é dessa maneira que quando nós chegamos à presença do Senhor com o coração quebrantado, nós confundimos o inferno. Porque nem mesmo o inferno entende. O inferno não entende as coisas espirituais. Quero te dizer que o Senhor tem um chamado com você que está aqui nessa manhã. O Senhor tem um chamado com você que vai assistir esse vídeo. E Ele está nos alcançando. Ele fala, ei, querido, quando te faltar palavras, eu recolho as suas lágrimas. Talvez você se encontre nessa situação hoje. Eu estou tão afligido, meu coração está tão apertado, que eu não se encontro mais com força de abrir a minha boca e falar para o Senhor, confessar a Ele. Mas se você se prostrar, querido, como aquela mulher se prostrou e chorar aos pés do Senhor, é Ele que te entende, querido. O homem não pode compreender, mas o Senhor decide as coisas espirituais. A Bíblia diz que Ele sonda o meu e o seu coração. E aquela mulher fez isso, querido. Mas aquela mulher, ela demonstrou todo o amor que ela tinha por Jesus ali, pedindo perdão, querendo uma nova vida, uma nova mudança, uma nova esperança. Talvez eu e você estamos assim hoje. Pai, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova esperança, eu quero um novo posicionamento, eu quero uma nova direção. Mas a Bíblia diz que aquela mulher fez mais. Ela pegou, querido, tirou ali talvez o véu do seu cabelo, tirou o seu cabelo,
as suas mechas e começou a enxugar as lágrimas do mestre. Começou a enxugar os pés do mestre, as lágrimas a qual ela tinha derramado. E eu quero dizer que uma mulher, naquela época, que tirava o seu véu, porque o véu ela só poderia tirar do seu esposo, só no momento de intimidade. Ela não poderia mostrar o seu cabelo, e ela fez isso. Ela não se importou, ela não se importou para que as pessoas poderiam dizer dela. Sabe, querido, o Senhor quer que nós adoramos a Ele sem reserva. Sem reserva. Aquela mulher não estava mais importando nem para a direita, nem para a esquerda, as vozes que estavam soando ao seu nariz, nos seus ouvidos ali. Ela não se importou. Ela não se importou pelas pessoas, pela sociedade, para aqueles homens que estavam ali naquela sala. Ela não se importou, mas ela se lançou sem reserva. Aleluia! O que nós aprendemos nisso, querido? Nós precisamos se lançar sem reserva na presença do Pai. Nós precisamos. E a Bíblia diz que ela começou a enxugar ali os pés do Senhor com muito carinho, com muito amor. Não basta fazer isso, lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, mas agora ela começou a beijar o pé do mestre. Ela começou a beijar os pés do mestre, demonstrando todo o amor a qual ela sentia para o Senhor. Porque imagino eu, ali ela começou a sentir a presença. Ali já era o processo da libertação dela. Quando nós chegamos à presença do Pai, o Senhor tira toda a amargura do nosso coração. E nessa manhã o Senhor está tirando a amargura aqui. Não tenha pressa, querido, de sair da presença do Senhor. Aquela mulher não estava com pressa nenhuma, ela beijava o pé do mestre. E a Bíblia diz que ali ela tinha um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro é bem interessante, que é um vaso, quando nós falamos de um vaso, evangelista Kelvin, nós já imaginamos um vaso que tem alças, né? Porque um vaso eu preciso pegar. Aquele vaso de alabastro não. Ele era um vaso feito de pedra, e ele tinha uma ponta assim grande, né? E ele tinha uma corda que segurava nele. Uma cordinha que segurava nele, e a pessoa carregava esse vaso no seu pescoço. E o interessante é que dentro desse vaso tinha um guento, um perfume, um óleo muito caro. Eu estava olhando aqui, pesquisando um pouco, e dentro daquele vaso de alabastro, né, Lucas menciona isso, tinha uma essência muito cara lá dentro, um perfume muito caro. E esse perfume, o que tinha lá era cerca de 300 denários, que era a moeda de prata, né, do Império Romano naquela época. E o evangelista Felipe, o bom que um denário, uma moedinha de prata, era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Imagine só. E ali tinha equivalente a 300 denários. Então, hoje um dia de um trabalhador aí, talvez é o que? 100 reais. Então, dentro daquele vaso tinha 30 mil reais, se for 100 reais. 30 mil reais. E a Bíblia diz que ela pegou. Porque quando nós usamos a essência daquele denário, daquele vaso de alabastro, é preciso quebrá-lo para extrair o que tem dentro. Interessante, é preciso quebrá-lo para sair o que tem dentro. E ela não se importou. Porque uma vez que eu quebro algo, eu quebro, né? Como que eu vou conservar o que está lá dentro de novo? Porque se eu quebro, eu tenho que jogar a essência que está lá dentro toda fora. Não tem como mais eu usar ele, então eu preciso despejar. E ela não se importou de tudo que ela passou, de todo o trabalho que ela fez. Muitos historiadores falam que ela era uma mulher pura, uma prostituta. Então foi o trabalho dela ali
ela honrou Jesus com as suas posses. E a Bíblia diz que ela ungiu Jesus. Logo eu vejo o primeiro cenário, que é o Simão fariseu, que deveria tratar Jesus com honra quando adentrou sobre a casa dele, lavar os seus pés, não fez. Que deveria beijar o Senhor no rosto para demonstrar o seu amor, não fez. Que deveria ungir a cabeça de Jesus, ele não fez. Mas aquela mulher improvável, aquela mulher pecadora, ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, ela ali beijou os pés de Jesus, prostrada, se rendendo a Ele, fala: ei Senhor, eis-me aqui, Pai, e ungiu o Mestre. Olha a profundidade que essa mulher entrou na presença do Pai. E é dessa maneira que nós devemos adentrar na presença do Senhor, com essa profundidade. Mas logo então os fariseus olhou para Jesus, olhou assim e falou para ele, que diz aqui: no 39, quando isso viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for um profeta, olha só, bem saberias qual é essa mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Os religiosos julgam as pessoas de acordo com a aparência, mas Jesus não. Jesus vê a intenção do nosso coração, e a intenção do coração daquela mulher era boa. Eu estava falando ontem, conversando com algumas pessoas e falando do Evangelho, a qual lá atrás eu aprendi de certo modo, e depois o Senhor, pastor, de acordo com como nós vamos caminhando com o Senhor, vamos caminhando, o Senhor vai abrir a nossa visão, vai nos orientando, fala: filho, não é assim. Porque antigamente, os cristãos, eles rotulavam muitas pessoas: olha, crente não pode ter televisão em casa, porque é do diabo, Olha, crente precisa andar com as vestes adequadas, Para ser cristão, você não pode andar ali, você não pode andar aqui, você só precisa se misturar com as mesmas pessoas, só com pessoas que é cristão. E foi um evangelho que nós aprendemos ao longo do tempo, mas isso afastou muitas pessoas para Jesus, muitas pessoas do caminho. E Jesus nos mostra totalmente ao contrário, aquilo que fariseu fazia, os fariseus que eram religiosos. Eles nos mostram que nós devemos sim sentar com os pecadores, que nós devemos sim conversar com as prostitutas, que devemos sim entrar nos lares, nas casas, ter comunhão com as pessoas improváveis. Jesus o tempo todo nos direciona a fazer isso, querido. Mas o evangelho do passado afastou muitas pessoas. Quando as pessoas entravam dentro da igreja, ela tinha força de entrar dentro da igreja. Os cristãos que achavam que já estavam sarados, já estavam curados, religiosos, apontavam as pessoas e as pessoas saíam da igreja. Saía. E eu louvo a Deus, porque aqui na CM, o que mais nós falamos é acerca do relacionamento. O que mais nós ensinamos é como Jesus se relacionava com os 12, como Jesus se relacionava com os improváveis, como Jesus se relacionava com aquelas pessoas que a sociedade não dava mais nada, ridicularizava, como Jesus se relacionava, como Jesus ganhava esse povo. E o que eu mais tenho escutado nessa igreja é quando nós vamos se relacionar com talvez ímpios, em algum evento, em alguma festa, logo vem os testemunhos, as pessoas falando: ei pastor, poxa, tal pessoa era de tal religião, tal pessoa cria em tal religião,
E Ele viu a diferença no meio de vocês, desses cristãos, sabe? Ele gostou de estar com vocês, porque vocês não julgaram eles. Alguns falaram: eu sou macumbeiro, eu sou espírita, eu sou isso, mas vocês não julgaram eles, vocês escutaram eles, vocês abraçaram eles. Aleluia. Isso me deixa muito contente, porque nos mostra que nós estamos no direcionamento, querido. Aleluia. Mas isso não é um motivo de nós vangloriarmos como os fariseus, é um motivo sim de indicar que nós estamos no processo, é um motivo que nós indicar que nós estamos no propósito, porque se nós vacilarmos, nós retrocedemos, querido. É o motivo de nos mostrar que nós estamos no caminho. Querido, o parâmetro para tudo é Jesus. Jesus nunca falhou comigo e com você. O homem pode falhar, o pastor Williams pode falhar, talvez o pastor Williams pode não lhe atender na hora que você quer, mas Jesus, Ele está sempre pronto. Sabe, nos momentos que você acha que Ele não está contigo, que Ele não está mais te escutando, que você está ali naquela tempestade, naquela aflição, e você acha que Ele não está mais com você, porque as coisas estão dando erradas, as coisas não estão na direção a qual você deveria, que você gostaria que estaria. Mas eu quero te dizer que Ele nunca saiu do seu lado. A palavra me mostra que Ele nunca saiu do seu lado, querido. Ele está com você. Aleluia. Mas Ele nos mostra: é preciso ter um arrependimento, é preciso se entregar, é preciso se humilhar na presença dEle, se entregar sem reservas. Aquela mulher fez isso, e a Bíblia diz que aqueles fariseus foi: se ele é profeta, por que ele deixa que ela te toque? Por que ele está permitindo que ela está fazendo isso com ele? Começou a julgar Jesus, começou a tentar colocar o Senhor na parede. E o Senhor nos ensina mais uma lição, e ensina para aqueles homens. E ele respondeu, Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele falou através de uma parábola. E ele disse ao mestre: um certo credor tinha 2 devedores. Um devedor tinha 500 dinheiro e o outro tinha 50 dinheiro. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos as dívidas. Disse, pois, qual deles ou mais perdoou? E Simão pensou e falou para o mestre, falou para Jesus. E sim, respondeu Simão, disse: tenho para mim, Senhor, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Julgaste bem. O que eu aprendo com isso? Quanto mais nós entregamos na presença do Senhor, mais Ele nos limpa, mais Ele nos tira do lamaçal do pecado. Quanto mais eu me envolvo nas coisas do Senhor, mais Ele me direciona. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo dEle, mais eu tenho um relacionamento com Ele. Quanto mais eu me entrego na presença do Senhor em todas as áreas, e eu vou vencer obstáculos por obstáculos, o Senhor vai me direcionando para outros obstáculos, e Ele fala: eu seguro na sua mão para subir os obstáculos. É dessa forma o Evangelho de Cristo. Quanto mais eu mergulho, mais Ele está comigo, mais Ele me perdoa, mais Ele me limpa. E o Senhor mostrou para aquele religioso, para aquele fariseu, Simão, isso. A dívida dele era maior, sim, ele foi mais perdoado, sim, porque é a maneira que eu se entrego para o Senhor. E o Senhor tem nos falado muito sobre isso. Esse Simão respondeu: tenho para mim que é aquele que... Amém. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. E aí Jesus vira para aquela mulher e fala para Simão: oh glória, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa. E Jesus ensina Simão.
e não me deste água para os pés, mas esta regou-me aos pés com lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, um beijo, mas esta deste que entrou, não deixou de parar de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco ama, poucos são perdoados os pecados. Jesus vira para Simão e ensina ele através de uma palavra. Querido, o Senhor nos chama para que nós não viemos ser mais religiosos. E eu quero te falar que aos pés do Senhor é onde eu adquiro cura. Aos pés do Senhor é um lugar abençoado, querido. Aos pés do Senhor é onde eu confesso os meus pecados. Aos pés do Senhor é onde eu me liberto. É onde Ele abre a nossa visão, onde Ele abre os nossos ouvidos espirituais. E nessa manhã, esteja aos pés do Senhor. Mas esteja aos pés do Senhor na sua semana, no seu mês. Comece a enxergar o mundo espiritual, aquilo que os fariseus não entendiam, porque eles estavam apegados na lei, na Torá. É impossível eles, um homem que é apegado na lei, na Torá, um homem apegado na lei, ele é um homem muito que anda com a força do seu braço, muitas das vezes egoísta, muitas das vezes acha que tem a certeza daquilo que ele está falando. Ele fala demais, olha os indicativos, ele fala demais porque ele quer mostrar o seu conhecimento, aquilo que ele aprendeu. Mas Jesus nos mostra, nós precisamos sim manusear bem a palavra do Senhor, porque Ele nos fala, medite nela de dia e de noite, mas que nós precisamos andar no Espírito. Permita que o Espírito Santo de Deus te toque nessa manhã. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Permita que o Espírito Santo de Deus te toque nessa manhã, querido. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você. Coloque a mão no seu coração. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. O Senhor sempre tem nos mostrado o caminho a qual nós servimos. E ali, Pai, através dessa parábola, através desta mulher, Senhor, o que aconteceu ali com Jesus, nós aprendemos, Pai, que não há outra maneira, Pai, de te adorar, que não há outra maneira de te buscar, Senhor, se não estar nos seus pés. Se não orarmos, se não nos consagrarmos, nos jejuarmos, nos buscarmos a tua presença, se não largarmos, Senhor, toda a aparência do mal, largarmos a velha prática, a velha vida, Pai, vida a qual o Senhor nos destruiu, assim como aquela vida estava destruindo aquela mulher, e aquela mulher chegou no fundo do poço, Senhor. Talvez muitos nessa manhã, Senhor, estão no fundo do poço, Pai. Estão lá no fundo do poço e o Senhor me fala, tem uma escada. O Senhor coloca essa escada e a pessoa, ela visualiza essa escada. Ela está lá na escuridão, no fundo do poço, e ela vê essa escada, Pai, mas ela não se encontra com força de subir essa escada. Mas eu oro nesta manhã, Pai, para que o teu Espírito